Olá, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que esteja dando um coração aberto para ouvir mais uma meditação da Palavra de Deus. O título que eu dei a essa meditação é Jeitinho Brasileiro. Nós, como bons brasileiros que somos, nós temos o hábito de vez em quando repetir essa frase, né? Para tudo tem um jeitinho brasileiro. Mas será que para a área espiritual essa frase combina? Será que existe um jeitinho brasileiro de vez em quando que a gente possa dar? Para isso, eu vou começar lendo um texto que se encontra em Mateus capítulo 5, 18 e 19, que diz assim: Eu afirmo a vocês, enquanto existirem céus e terra, a menor letra ou o menor traço da lei continuará de pé, até que o seu objetivo seja alcançado. E assim, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar outros a fazê-lo também, ele será o menor no reino dos céus. Mas aqueles que ensinam as leis de Deus e as praticam serão grandes no reino dos céus. Então aqui a Bíblia afirma que a menor letra ou o menor traço da lei continuará de pé até que seu objetivo seja alcançado. Tudo do jeito que Deus disse, tudo do jeito que Deus determinou, é assim que vai acontecer. Não existe esse tal de jeitinho brasileiro. E para isso eu me lembrei de duas histórias muito interessantes para comprovar isso que nós estamos dizendo. A primeira delas é a história de Naamã. Naamã era um comandante do exército da Síria e ele estava com uma doença muito grave na época, né? Ainda ela é grave hoje, mas na época muito mais, que era a lepra. E ele já tinha tentado de todas as formas ser curado daquela doença sem ter tido sucesso de forma alguma, quando uma menina israelita, que era empregada da esposa dele, deu a ele uma sugestão dele procurar lá na cidade de Samaria um profeta chamado Eliseu, que ele iria dizer, né, orar e ele ia ficar curado. Naamã, quando a esposa deu a ele essa sugestão, ele ficou, né, ele se empolgou e foi até lá na cidade de Samaria. E quando chegou lá, o profeta Eliseu mandou que um funcionário dele, né, um empregado dele, recebesse Naamã e dissesse que ele tinha que ir lá no Rio Jordão, um rio que tinha lá, e mergulhar 7 vezes para depois ser curado. E Naamã ficou muito queixoso porque se sentiu desprestigiado porque o profeta Eliseu não foi receber ele. Mandou um empregado dar esse recado. E não quis. A princípio, Naamã resolveu que não iria fazer isso, porque na terra dele tinha rios muito mais limpos e muito melhores, porque que ele ia, né, se lançar ali naquele Rio Jordão. E um dos seus funcionários, um dos seus soldados, né, subordinado, disse assim: meu senhor, o que custa você fazer isso? Não custa nada, porque se ele tivesse pedido ao Senhor uma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Então não custa nada, vai lá mergulhar. Então ele foi, resolveu mergulhar e apenas depois do 7º mergulho, ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mergulhos, foi que a lepra saiu dele. E a outra história também é sobre as muralhas de Jericó, que foi em Josué capítulo 6, fala da história de Josué. Que quando foi para eles tomar a cidade de Jericó, a cidade de Jericó era, né, era no meio dela, né, em volta dela tinha um muro muito, muito alto. E eles tinham que, para esses muros serem derrubados, Deus disse a Josué que eles tinham que dar 7 voltas todos os dias ao redor daquele muro. Cada dia eles davam uma volta. Durante 7 dias eles iam dar uma volta. No segundo dia, uma volta e assim por diante. No 7º dia, eles iriam dar 7 voltas e depois da 7ª volta é que as muralhas de Jericó iriam cair. E assim aconteceu. Depois da 7ª volta, as muralhas de Jericó caíram. Então, pessoal, nosso Deus é um Deus de exatidão, que faz e cumpre
tudo do jeito que ele determinou. Na história de Naamã, Naamã ficou limpo da lepra porque entrou no Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Se ele tivesse faltado um só mergulho ou tivesse sido em outro rio, a doença iria continuar. Nas muralhas de Jericó, da mesma forma. Os muros de Jericó caíram no 7º dia, na 7ª volta, no último instante, após o último detalhe. Se tivesse faltado uma só volta, fosse omitida uma só vírgula daquele cerimonial que já estava prescrito, os muros iriam continuar de pé. Então Deus, Ele é um Deus de exatidão, já tem tudo determinado. Quando Ele diz é assim, a gente só precisa obedecer. Não existe esse tal de jeitinho brasileiro. E para isso eu me lembrei sobre o caminho da salvação. Lá em João 14,6, a Bíblia diz que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus deixa bem claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, se você tentar ir ao céu, né, tentar a sua salvação através de seu jeitinho, eu vou a Deus do meu jeito, é assim que eu penso, é assim que eu faço, e não for do jeito de Deus, do jeito que Ele determinou, do jeito que Ele já escreveu, Ele vai rejeitar. Então, Deus é um Deus de exatidão. É do jeito que Ele diz, é do jeito que Ele determina. Então, não existe essa história de jeitinho brasileiro na vida espiritual. Tudo já está organizadinho por Deus. Tudo já está determinado por Deus. Então, Deus é que manda e cabe a nós obedecer. Tudo já está determinado. Certo, gente? Então, Deus é um Deus de exatidão. Deus é aquele que manda, é aquele que ordena, é aquele que coordena. E nós só devemos obedecer. Não existe história de jeitinho, do meu jeito, tá certo? Então, pense sobre isso. O caminho da salvação é Jesus. Foi a fórmula, a forma que Deus já determinou para que você e eu pudesse ser salvos. Então não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outra pessoa que possa te levar ao céu. Só Jesus, apenas Jesus. Que Deus te abençoe e ilumine você para encontrar esse caminho.